Olá, ainda há muita incerteza sobre se a F1 vai correr no Qatar e em Abu Dhabi ainda este ano. E sobre o acordo para remarcar a corrida cancelada do Bahrein no início deste ano para a segunda metade da temporada? Vamos conferir. Houve muita conversa aqui no Paddock de Spa neste fim de semana sobre o que vai acontecer mais tarde este ano com as corridas do Qatar e de Abu Dhabi. No momento, elas estão no calendário e, sem dúvida, são duas boas corridas. Mas como você sabe, as coisas no Oriente Médio estão bastante imprevisíveis no momento. E por isso, a F1 está analisando alternativas caso essas corridas precisem ser adiadas ou canceladas. Você deve ter ouvido falar de vários circuitos. Pelo que entendi, Portimão é o favorito para uma ou duas corridas, seguido de Imola. E Istambul? Não, pelo que entendi, isso não é viável, assim como duas corridas seguidas em Las Vegas, mesmo sendo da Liberty Media, que administra a Fórmula 1. Pelo que eu entendi, a cidade de Las Vegas não está interessada em ter uma segunda corrida lá por causa do impacto nos negócios da cidade. Vou comentar mais dessas corridas em breve, mas o príncipe herdeiro do Bahrein esteve tanto no Grande Prêmio da Inglaterra quanto hoje na pista. O Bahrein quer muito que sua corrida volte ao calendário. E pelo que entendi conversando com o príncipe hoje, um acordo foi feito e assinado para o fim de semana entre as corridas de Baku e Singapura. O anúncio da corrida seria feito após o GP da Grã-Bretanha, mas decidiram adiar. Foi positivo, pois a situação no Oriente Médio voltou a se agitar. Passei por Doha na semana passada. Foi tranquilo, mas eu sabia do que estava acontecendo. Se você observar, há cerca de uma semana, a Embaixada da Austrália foi fechada no domingo devido à situação de segurança regional. Ainda hoje, o príncipe contou que precisou voltar rápido, pois a situação piorou. Há real interesse da F1 do Bahrein e das outras duas corridas para que isso aconteça, mas precisa ser seguro. Com essa imprevisibilidade, isso pode ser difícil. Um dos principais aspectos ao correr no Oriente Médio é o seguro. Devido à imprevisibilidade, o seguro pode não estar disponível para as equipes, a F1 e freelancers como eu, o que é uma preocupação real. Obrigado à Quadlock por patrocinar este vídeo. Se você viaja nem metade do que o paddock da Fórmula 1 viaja, sabe que há dois tipos de pessoas na segurança do aeroporto. Tem aqueles que tiram calmamente exatamente o que precisam e aqueles que atrasam a fila enquanto procuram em uma bolsa cheia de cabos, carregadores, passaportes, adaptadores e tudo mais que sumiu lá no fundo. Os novos organizadores de viagem da Quadlock são uma salvação, com bolsos, compartimentos espaçosos e locais práticos para guardar seu equipamento. Acesso rápido ao passaporte, acolchoamento protetor e formato compacto que cabe em qualquer bolsa. Falando em viajar melhor, o adaptador Bluetooth da Quadlock é sensacional. Conecte na entrada auxiliar do avião, pareie seus fones sem fio e pronto. Não precisa mais usar os fones embolados da companhia aérea. Seja indo para um grande prêmio, uma viagem de trabalho ou aquelas férias tão esperadas, esses são os tipos de upgrades de viagem que deixam toda a jornada mais tranquila. Clique no link na descrição abaixo para conferir. Quando será tomada uma decisão sobre isso? Essa decisão cabe à Fórmula 1, não à FIA, embora eles devam ser consultados. Acredito que o anúncio será feito nas férias de verão. E se você for além e olhar para o calendário do ano que vem, que ainda não saiu, mas praticamente todo mundo sabe que vai começar no Bahrein, o que acontece se ainda houver imprevisibilidade naquela região e essa corrida tiver que ser cancelada? Eles poderiam recolocar a Austrália no início da temporada, como aconteceu nos últimos 2 anos? Não, falei com Travis Old, o organizador do GP da Austrália, e ele disse que isso não vai acontecer. Não podemos adiantar em 1 mês porque o novo prédio dos boxes não ficará pronto a tempo para uma corrida antecipada. Se uma ou ambas as corridas no Oriente Médio forem suspensas no próximo ano, a China provavelmente será candidata a sediar a primeira corrida do ano. Seria interessante, pois nunca ocorreu antes. Muita gente no paddock está me dizendo que Portimão já foi reservado para os fins de semana previstos para Qatar e Abu Dhabi, caso não haja corrida no Oriente Médio. Claro, neste fim de semana corremos em Spa, a pista mais épica para assistir. É um autódromo puro, diferente de um circuito de rua que tem outra sensação. Isso é grandioso e quando você está lá embaixo, como eu em Eau Rouge, fotografando ao lado do muro e vendo os carros passarem voando na subida, para mim é uma sensação muito especial, pois esta é a pista mais grandiosa da F1. Eu colocaria Suzuka em segundo lugar. Com certeza, os pilotos adoram correr aqui, e ninguém mais do que Kimi Antonelli, que claro, venceu a corrida de hoje. E depois da corrida, estava animado como sempre na comemoração. Normalmente, ele sairia correndo assim que a rolha do champanhe fosse aberta e começasse a espirrar. Mas hoje ele simplesmente aceitou que ia se molhar e ficou mais do que feliz em fazer isso. E claro, amplia a vantagem sobre seu companheiro George Russell, que teve início desastroso ao sair da pista em Les Combes.
azar para o britânico. Ele chamou de incidente de corrida, mas Lewis recebeu 5 segundos de penalidade no pit lane por isso. George disse que foi um problema com a bateria e pelo rádio, você provavelmente ouviu isso, muitos palavrões foram ditos ali claramente, muito decepcionado. Ele disputa o campeonato e é favorito, mas hoje não foi seu dia. Observei o café da manhã dele nesta manhã, foi isso que ele comeu. Algumas torradas, um pouco de presunto, abacaxi e iogurte. George não estava na comemoração do Kimi, o que não é incomum. Eu não daria muita importância. Posso te dizer que ele foi embora no jato do Fernando Alonso junto com Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas de volta para Mônaco, mas por algum motivo Fernando não estava nesse voo. E outra coisa que me fez sorrir foi ver Kimi Antonelli aqui cumprimentando os fãs antes de embarcar de Liege. Agora, é claro, a Espanha ganhou a Copa do Mundo. Pela manhã, Carlos chegou à pista com seu mentor Roberto Merri e seu preparador físico, todos usando camisas da seleção espanhola. E então Franco Colapinto chegou. E mesmo do estacionamento, ele já estava provocando as pessoas balançando essa bandeira. Ao entrar no paddock, ele abriu a bandeira diante da área de hospitalidade com alegria, junto com seu amigo Juan da ESPN, mostrando-a para a imprensa que aguardava. Quando entraram, Maria, sua empresária, e Miguel, seu treinador, vestidos com as cores da equipe espanhola, também posaram para fotos. Agora há uma rivalidade saudável e divertida acontecendo entre esses dois. Bem, na verdade, 3, se você considerar Jamie, o outro empresário de Franco e Franco. Claro, Maria e Miguel riram por último quando sua equipe conquistou o título mundial. O que mais houve? Após a corrida, vi Gabriel Bortoleto deixando a área de entrevistas e abraçando calorosamente seu empresário, Albert. Enquanto desciam pelo paddock, segui um pouco e perguntei como ele se sentia. Ele respondeu, incrível, incrível. Compreensível também, porque esse é o segundo P8 seguido dele pela equipe. Eu filmei a largada por dentro da curva 1 e é um lugar bem complicado para filmar. Os carros passam muito perto ao fazer o grampo. Hoje percebi, ao filmar ali pela primeira vez, o calor que se sente quando eles passam tão próximos. Sem incidentes na curva 1, mas veja estas fotos do fim da reta Camel. Lewis Hamilton e Oscar Piastri se tocaram e peças voaram pelo ar depois da corrida. Eu estava parado no Parque Fermé e pude ver Lewis. Ele tinha acabado de sair do carro, foi se pesar. Olhei para o lado e então percebi que ele estava com algo na mão. Ele entregou isso para a equipe ao meu lado e pensei, o que é isso? Muitos de vocês comentaram no Instagram que era parte do bargeboard dele. Achei que não podia tocar no carro no Parque Fermé. Estou curioso, talvez possam me contar nos comentários. Mesmo não sendo do carro dele, o piloto pode pegar e devolver uma peça? Pode ser permitido, mas achei estranho e nunca vi isso antes. E outra coisa curiosa, olhe essa foto. Um cavalheiro com um computador conectado ao carro, extraindo informações, pelo que entendi. Certamente não estava inserindo nada, eu imagino, enquanto o carro era levado do Parque Fermé de volta para a garagem. Obviamente, seja lá o que precisasse ser extraído daquele carro era algo urgente, por isso foi feito rapidamente. O que você está vendo aqui é realmente notável. Esse veículo é, na verdade, uma cozinha totalmente funcional. Você pode, de fato, reservar um assento nesse veículo e fazer um passeio ao redor da pista. Você para na base da Eau Rouge para tomar drinks antes do jantar. E então, no final da reta Camel pode ser o lugar onde eles param para as entradas, depois o prato principal nessa parte da pista e assim por diante. Achei uma ideia bem bacana. Não sei o preço. Olha, não seria barato, mas em termos de algo especial, acho que isso é realmente diferenciado e, pelo que entendi, vai estar em outras corridas europeias também. Agora quero que você dê uma olhada nessa placa aqui. Em especial a frase, gostaríamos de usar imagens de Michael Schumacher cruzando a linha de chegada sob a bandeirada. Essa instrução não deveria estar aí. Ao longo do caminho e no paddock havia várias placas assim, e nesta a instrução parecida, mostrar a celebração no pódio. Hoje voltei lá e conferi. E a primeira, a de 1992, tinha sido corrigida, mas por algum motivo, a de 1998 ainda estava mostrando a mesma coisa agora. Sérgio Pérez foi o primeiro piloto a realmente sair hoje à noite. Ele partiu em seu jato às 17h38. O pódio terminou às 16h48, então, em até 50 minutos após o fim do pódio, Sérgio já estava em seu jato indo embora. Posso dizer que ele não é rápido só para viajar. Ele me surpreendeu na outra noite. Ele assinou 50 desses prints em um tempo recorde de 2 minutos e 26 segundos. Todas já esgotaram, mas se você acessar kimelman.com e se registrar na página dos prints autografados, farei nova colaboração com ele em breve. Essas impressões acabam rápido para quem está na lista de e-mails, então garanta seu nome lá.
Não quero que você perca de novo caso tenha ficado de fora dessa vez. Tudo graças à tecnologia. Deixe-me te levar agora ao aeroporto de Liege e te contar que sim, Sérgio foi o primeiro piloto a sair às 17h38. No seu próprio jato, Lawrence e Lance Stroll partiram por volta das 18h34. Eles economizaram tempo indo de helicóptero do autódromo ao aeroporto de Liege, enquanto a maioria dos pilotos foi de carro, numa viagem de cerca de 40 minutos. Todo saiu por volta das 18h50. Ele conversou com o príncipe herdeiro do Bahrein hoje no autódromo. Não estavam juntos, mas separados por cerca de 20 metros. Eles conversavam do topo de suas camarotes. A cena era muito engraçada. Eu mencionei antes, Valtteri Bottas, George Russell e Gabriel Bortoleto estavam no jato de Fernando Alonso. Esse G650 tinha esse casal a bordo, Dan Taurus e sua esposa, Cassidy. Sim, Gasly partiu às 19h10. Ele voltou para Milão, de onde chegou na manhã de quinta-feira. James Vowles e a equipe da Williams estavam nesse jato fretado RJ135. A equipe da Red Bull estava em outro A135, e isso incluía GP e Laurent Mekies. Este é o jato de Lando Norris. Oscar Piastri estava a bordo deste. Kimi Antonelli decolou neste jato, mas antes disso, como mencionei anteriormente, ele foi até a grade, cumprimentou os fãs, chegou a autografar seu boné e o deu de presente. E eu tenho que te dizer que Kimi Antonelli é um jovem muito raro. Ele é um verdadeiro encanto. Tirei essa foto linda em Silverstone e pensei em imprimir algumas cópias para dar aos pilotos. Gostei muito da foto. Deixei na camarote e pedi para colocarem na mesa dele. Uma hora depois, a assessora voltou e perguntou o que eu queria que ela fizesse com elas, se eu queria que fossem autografadas. Respondi que não, era só um presente. Imprimi algumas coisas achando que ele gostaria. Hoje ela voltou dizendo, você pode assinar e ele quer que você fique com isso. Achei isso adorável. Me dou muito bem com ele e acho que todos no paddock também. Ele estava hospedado no Hotel de la Source e nas 2 noites em que o vi no restaurante, ele andava por ali, abraçava as pessoas, cumprimentava todo mundo. Ele está em uma fase da carreira em que está aproveitando cada minuto. E na verdade ele tem o quê? 19 anos e está liderando o campeonato. Tem muitos motivos para estar feliz. Ainda não subiu a cabeça dele. E é realmente agradável estar perto desse jovem. E quanto ao Franco? Ele já foi embora? Bem, não foi de jato particular. Então estou pensando que talvez ele esteja ficando aqui para assistir à final da Copa do Mundo que se o seu time estiver jogando, você vai querer assistir, não é? Agora preciso gravar meu podcast com Jackie Martins, o Paddock Access, disponível no canal do YouTube do Paddock Access. Para mais conteúdo extra, é lá que você deve procurar. Obrigado por assistir e mantenha essa paixão. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o barulho da porta. Esse é o som e a qualidade do áudio.